Nossa pílula reforçada. Hoje a nossa pílula reforçada vai trazer uma história com uma pessoa que manja muito de história, que é uma professora de história, que é a Gabi. Gabi, você está aí? Eu Isso. estou aqui, sim. Tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem também. Que história você tem para compartilhar com os nossos alunos hoje de inspiração? Eu tenho uma história muito interessante, que é de uma mulher chamada Harriet Tubman, que teve um papel muito importante na luta pela abolição da escravidão nos Estados Unidos, e ela também ajudou muitos escravos a conseguirem fugir da condição, né, de escravo. É uma história bem bonita. Tá conseguindo me ouvir, Tuna? Oi, oi, oi. Tá ótimo, pode contar Tá a ótimo? história. Então tá. Então, eu posso compartilhar a história? Falar um pouquinho, tá? Com certeza, pode falar. Então tá. Então, essa daqui é a Harriet Tubman. Calma aí, deixa eu colocar para compartilhar a minha tela, para vocês conseguirem ver o que é um pouquinho as imagens que eu trouxe. Compartilhar aqui. Então, bom, primeiro, para quem não me conhece, eu sou professora de História do 6º ano, e é sobre essa mulher que eu vou falar, Harriet Tubman, tá? Ela nasceu provavelmente em 1822, mas não se tem certeza, porque como ela é uma escrava, né, nasceu escrava nos Estados Unidos, os dados, né, os papéis de certidão não existiam, no caso de escravos, né? E então os biógrafos dela acreditam que ela nasceu em 1822, mas existe alguma polêmica sobre isso. E ela morreu no ano de 1913. Ela era filha de um casal de escravos também, de africanos que foram escravizados nos Estados Unidos. E esse casal teve, além dela, mais 8 filhos. Então, era uma família com 9 filhos. O pai e a mãe dela nasceram nos Estados Unidos, mas a avó veio da África, né? Num navio negreiro. A avó materna veio da África. Os outros avós também não se sabe direito. E ela nasceu, então, já na condição de escrava, em Maryland, no nordeste dos Estados Unidos. E ela, na vida dela, alguns acontecimentos transformaram bastante o caráter dela, a ponto de ela ser uma figura histórica extremamente importante. Então, eu vou falar um pouquinho sobre esses acontecimentos para depois explicar as coisas que ela conseguiu fazer, né? Então, assim, quando ela era bem criancinha, 3 irmãs delas foram vendidas, né, pelo dono. O dono, que elas são escravas, né? Escravos são propriedades. Então, o dono de escravos resolveu vender 3 das irmãs dela, o que já deixou a família bastante balançada, machucada, né? E quando esse mesmo dono de escravo resolveu vender o irmão mais novo dela, que se chamava Moses, ele entrou na senzala junto com o possível comprador, e estava a Harriet dentro da senzala, a mãe e o menino que ia ser vendido, o irmão mais novo. E a mãe, ela já estava escondendo há 1 mês o menino, né, para que ele não fosse vendido. E nessa hora que chegou o dono, o proprietário e o comprador, ela só falou assim para eles: eu sei que vocês estão aqui atrás do meu filho, mas o primeiro que entrar aqui nessa senzala vai ter a cabeça partida. Então, a mãe da Harriet Tubman, que também se chamava Harriet, ela conseguiu desobedecer a hierarquia, né? Ela xingou o patrão, falou: olha, se você entrar aqui na senzala para pegar meu filho, eu vou partir a tua cabeça. E esse episódio de resistência mostrou alguma esperança para Harriet, né? Ela viu esse episódio como algo muito importante, como ela conta quando ela foi mais velha, né? Nas entrevistas que ela deu. Além disso, um outro acontecimento bastante impactante da vida dela foi um dia que ela estava trabalhando no campo, ela já era adolescente, e um escravo tentou fugir, e o capataz resolveu tacar um objeto de metal nesse escravo, que estava tentando fugir.
Só que o objeto de metal pegou na cabeça da Harriet, e a partir daí ela teve um trauma craniano que fazia com que ela desmaiasse de vez em quando e tivesse uma série de sonhos muito vívidos. E esses sonhos passaram a ter uma conotação espiritual. Então, ela começou a sentir que por meio desses sonhos que ela teve a partir desse acidente, que Deus estava com ela e Deus conversava com ela, e que ela tinha uma missão grande a fazer. Né? Então, tem muito essa questão religiosa e de uma religião cristã, né, protestante, mas muito forte na vida da Harriet Tubman. Né? Ela é metodista. E era metodista, né? Então, só falar mais um pouquinho da vida dela, ela foi escrava, uma mulher escrava, como muitas lá nos Estados Unidos. Eu soube dela por meio de um livro da Angela Davis, que chama Mulheres, Raça e Classe. E nesse livro, a Angela Davis fala que as mulheres nos Estados Unidos, as que eram escravizadas, elas trabalhavam tanto quanto os homens. Elas não ficavam só na casa dos senhores, né? Elas também trabalhavam no campo, fazendo trabalhos pesados, e realmente foi isso que aconteceu com a Harriet, né? Ela, quando eu tinha 6 anos, ela ainda trabalhava na casa do senhor, quando ela era pequena, com 6, 7 anos, ela era babá de uma criança, e sempre que essa criança chorava, ela era açoitada. E quando ela foi ganhando corpo, né, ficando mais forte com o tempo, ela passou a fazer os trabalhos pesados mesmo, tanto na floresta quanto no campo, nas plantations, né? E, bom, ela várias vezes adoecia e tinha que trabalhar mesmo em condições de doença, e o que é bastante comum. Eu não sei nem como ela conseguiu sobreviver, né? Muitos escravos morriam antes dos 30 anos, um escravo com 30, 40 anos já é um escravo velho, né? E ela teve uma vez que ela ficou muito doente e o dono dela resolveu vendê-la. Mas ninguém quis comprar, porque ela estava muito doente e acharam, bom, para que eu vou comprar essa escrava que não vai conseguir fazer nada? E isso deixou ela muito revoltada. Então, ela fez uma série de orações para mudar o coração do dono dela, mas isso não aconteceu, então ela fez uma oração pedindo para que o dono dela morresse. E, de fato, passou uma semana, o proprietário morreu. Ela ficou muito arrependida, ela achou que era culpa da oração dela, mas quando ele morreu, ela certamente seria vendida para algum outro dono de escravo, né? A esposa do proprietário dela, que tinha acabado de morrer, iria vendê-la para algum outro proprietário. Então, antes disso acontecer, ela resolveu fugir. Então, ela fugiu uma vez junto com os irmãos dela, depois os irmãos resolveram voltar e ela voltou junto. Aí ela fugiu uma segunda vez, e essa segunda vez que ela fugiu, ela fez esse caminho aqui, né? Aqui, esse caminho é muito famoso para quem conhece um pouco de história americana, principalmente se for entender um pouco mais da questão da escravidão, né? Que é chamada de Underground Railroad. Era um caminho que os escravos americanos faziam para conseguir chegar nos estados mais ao norte do país, que eram eram estados que já tinham ou a escravidão abolida, ou a condição de vida era muito melhor do que no sul do país, e às vezes eles até conseguiam ir para o Canadá, que era uma região que realmente já não tinha mais escravidão. Então, eles faziam um caminho por aqui, né, para conseguir chegar mais ao norte, e esse caminho tinha ajuda de uma série de pessoas, né? Tanto escravos fugidos ou escravos libertos que conseguiram comprar a própria liberdade, e até de algumas pessoas brancas que lutavam pelo fim da escravidão, né? Alguns abolicionistas. Os Quakers têm muita importância também nesse cenário de luta contra a abolição. E a Harriet Tubman, então, quando ela fugiu por esse caminho, a primeira vez, ela percebeu, né, ela conseguiu chegar num estado do norte em que a deixava livre, né, na condição de uma pessoa livre, só que ela percebeu que não adiantava para ela ser livre e a família dela não estar junto com ela. Então, ela voltou para Maryland para conseguir resgatar a família dela. E aí ela fez uma nova viagem junto com alguns familiares para colocá-los em liberdade, já que ela já sabia mais ou menos o caminho.
O que acontece é que ela acabou fazendo 19 vezes esse caminho, né? Um caminho que durava cerca de 3, 4 dias a pé, um caminho que eles faziam à noite, um caminho cheio de dificuldades, mas ela conseguiu fazer 19 vezes essa missão e ela provavelmente resgatou umas 300 pessoas, uns 300 escravos ela conseguiu salvar, porque ela conhecia muito bem esse caminho, né? E essa estrada foi usada por muitos escravos, então estima-se que cerca de 30 mil ou 100 mil escravos conseguiram fugir, né, da sua condição de escravo por meio dessa Underground Railroad, né? E uma das formas que eles faziam para conseguir fazer esse caminho, que era um caminho difícil, e também para passar códigos, né, uns para os outros, um código de que tal, melhor não ir por ali, melhor ir por outro lugar, por meio das músicas que eles contavam, que são essas spiritual songs, né? Nos Estados Unidos isso também é muito famoso. As spirituals são músicas que os escravos cantavam e que às vezes traziam códigos para eles se ajudarem entre si com alguma mensagem, né? Por exemplo, nesses momentos de fuga, e também para dar fé, para dar força e resistência, né? Numa situação tão terrível que é a situação de escravidão. E uma das músicas que a própria Harriet Tubman cantava se chama Go Down Moses. Eu vou pôr aqui Go Down Moses, um pouquinho a letra da música para vocês entenderem, né? Aqui, é uma spiritual song, ela não é do Louis Armstrong, tá? Mas ela ficou muito famosa na voz do Louis Armstrong, e ela conta, basicamente, a história de Moisés, que libertou os hebreus da escravidão no Egito. Então, ele fala, né, para o faraó, let my people go. Tell all pharaohs to let my people go. Diga para todos os faraós deixarem meu povo ir. E eles cantavam muito essa música, Go Down Moses. E ela, então, é muito famosa entre os afrodescendentes que moram nos Estados Unidos e que conhecem um pouco a própria história. Essa música é tão famosa, bem como a Harriet Tubman, que ela já apareceu em uma série de filmes, e ela aparece, essa música, em um episódio do seriado Um Maluco no Pedaço, que eu gostaria de mostrar para vocês. O seriado Um Maluco no Pedaço, tá aqui, né? Ele passou na TV brasileira quando eu era adolescente, então eu voltava da escola, almoçava e às vezes ia para frente da TV assistir esse episódio com Will Smith. O Will Smith é bem novinho nessa série. E essa série, ela é mais interessante do que eu achava que era quando eu era nova, né? Porque ela fala muito também da história de resistência e de luta dos afro-americanos. E nesse episódio em especial, é o episódio 6 da temporada 1. Né, ó, aqui, eu peguei até uma reportagem que fala desse episódio. Deixa eu ver se eu acho aqui. Bom, é o episódio 6 da temporada 1, deixa eu ver aqui só um pouquinho. Aqui. É isso? Isso. Chama Mistaken Identity, né? Temporada 1, episódio 6. O que acontece é assim, o Will, que é o Will Smith, e o Colton, que é o primo dele, eles estavam dirigindo uma Mercedes, porque o Colton, o primo do Will, é muito rico, é de uma família muito rica. Eles estavam dirigindo uma Mercedes, que não era deles, mas era de um amigo dos pais deles, e dos pais do Colton. E o Colton estava dirigindo muito devagar, né, essa Mercedes, esse carro bonito. Só que o Will e o Colton são negros. E os policiais acharam estranho que 2 negros estivessem dirigindo em baixa velocidade um carro tão luxuoso. Então, eles logo concluíram que aquele carro não era deles, porque negros não costumam ter Mercedes nos Estados Unidos, ou seja, eles agiram com total preconceito, e prenderam tanto o Will quanto o Colton. E aí, a cena que eu vou mostrar para vocês mostra um momento em que o Colton está muito nervoso porque ele foi preso, e o Will também, e aí eles começam a cantar essa música, da Go Down Moses, que era cantada pela Harriet Tubman e por outros escravos, né, num momento de fuga. E é uma série de comédia, né? É uma série de comédia, isso, é uma série de comédia.
É muito interessante. Então, vai ter tem uma coisa até um tanto engraçada na cena, mas gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês, tá? Então, eu vou pôr a tela grande, que eu acho que dá. Eu vou lá. Terrível. É o meu fim. Eu vou ser expulso do coral e não serei aceito em Princeton. Jamais serei advogado. Nem eu, levaram a minha identidade falsa. Qual é? Não faz essa cara de cachorro sem dono. Vamos cantar. Eu não quero cantar. Canta. When Israel was in Egypt. Eu vou parecer um retardado. Qual é? Canta, vai se sentir melhor. Let my people go. Oppressed so hard they could not stand. Let my people go. Without mercy. Tell Pharaoh, let my people go. É essa cena, bem rapidinho, assim, tem um outro episódio que eles também retomam essa música e a própria história da Harriet Tubman. Um episódio que a tia do Will Smith, ela vai dar aula na escola deles e fala bastante sobre a escola americana, né? Então, o que eu queria mostrar com essa história... É legal, né? Demais essa história, muito bom. Muito bom. Deixa eu ver teu rosto, Gabi. Ah, tá. Vou mostrar meu rosto rapidinho. Eu tive que mudar de lugar porque estava acabando a minha bateria. Deixa eu colocar aqui. Aí, dá para me ver? Não. Ainda não. Vê se dá para... Dá? Agora dá para me ver? Agora dá. Oi? Então, essa é a história que eu quis trazer para a Pílula Socioemocional de hoje, porque... Bom, é uma história de muita força, de muita resistência, né, por parte dessa mulher. E muito, eu acho que assim, de muita inspiração, né? Uma pessoa que conseguiu fazer o que ela fez, fazer um caminho de 4 dias para resgatar os demais escravos, ajudando, né, e pondo em risco a própria vida para conseguir colocar os outros em liberdade. E como essa história inspirou tanta gente por tanto tempo, né, Gabi? Sim, a gente está em 2020 até e hoje. você está contando uma história de uma pessoa que provavelmente nasceu em 1822. Exato. Então, como as histórias de superação, elas superam o próprio tempo. O próprio tempo, verdade. Exatamente. Obrigado por compartilhar com a gente seu conhecimento, Gabi. Imagina. Deixou 2 lições de casa para a gente, para buscar essa rota americana e para assistir todos os episódios dessa série, que eu fiquei muito feliz de ver o Will Smith, que eu adoro, tão jovem. Isso, Gabi, é genial. Essa série tem no Netflix, chama Um Maluco no Pedaço, ou The Fresh Prince of Bel-Air, e ela é muito boa. Obrigado, Gabi. Um beijo grande para você. Para você também. Tchau, tchau. Obrigada, Tuna, pela oportunidade. Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau.